Bom dia, bom dia. Mais um dia de live aqui do G365, um domingo muito especial para todos. Nós fazemos as lives todos os dias às 6h05 da manhã. Para quem está chegando no YouTube, pode clicar aqui no gostei e também compartilhar esse vídeo com seus amigos, com quem que você achar importante o conteúdo. E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho aí para receber as notificações. Hoje a nossa live é com Pedro Costa, nosso especialista aqui, de multiempresário, amigo e também um dos idealizadores como diz, iniciante aqui do G365. A gente tem uma equipe aqui que começamos esse movimento juntos e vamos juntos até o final, né? Pedro, a palavra é com você, seja muito bem-vindo e vamos lá. Bom dia, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje o nosso tema ele vai ser, deixa eu compartilhar aqui. Hoje o nosso tema ele vai estar tratando de o que pode acontecer nessa próxima crise, tá? Que é uma coisa que eu imagino que esteja por vir, nada é garantido, né? O futuro a gente não conhece. E eu quero começar com, né, alguns avisos, né, que isso não é um conselho de investimento e eu não sou seu conselheiro de investimentos. Faça sua própria avaliação de risco, consulte uma pessoa, tá? Então, não há nenhuma intencionalidade aqui de risco de investimento. Eu quero começar primeiro aqui, não sei se vai dar para... Como é que tá aí, gente? Tá dando para ver alguma coisa? Acho que tá meio pequenininho. Vamos ver como é que eu vou fazer isso aqui. Esse daqui basicamente, é o gráfico da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que vem desde 1870, aqui nesse ponto. Então, você vai vendo aqui, ó, nessa linha azul, que... Deixa eu fazer uma outra linha aqui. Vou colocar essa outra linha aqui por hora, essa linha vermelhinha, que ele vinha na época em uma tendência de alta, tá vendo aqui? Tá meio pequenininho, deixa eu pegar um zoom ali para trás. Pronto. Ele vinha numa tendência de alta, e aí em 1929, que foi bem aqui, ele teve uma aceleração muito forte. E nisso, ele teve uma correção que ele voltou para os anos como se fosse de 1897. E foi isso daí, basicamente, que causou todo aquele alvoroço naquela crise. Então, sim, o que a gente vai ver mais para frente um pouco é que, normalmente, assim, você tem uma linha, uma tendência, e você vai trabalhando o gráfico dentro dessa tendência. E, muitas vezes, o que acontece? Ele pode oscilar entre a parte de baixo e a parte de cima disso. Agora, nesses últimos tempos, o que eu estou imaginando, né, que é o que pode acontecer? Basicamente como se a gente voltasse quase que próximo aqui dessa linha aqui em 1.300, por aí. Às vezes não vai estar fazendo muito sentido. Deixa eu dar um... Ah, porque o negócio parou do automático. Espera aí, gente. Essa parte aqui de apresentar bolsa é mais... Aqui a gente teve a crise da bolsa dos anos 2000. Tá vendo que ela aqui, ó, ela veio de uma linearidade um pouco normal, digamos assim, depois ela teve um acentuamento disso.
E aí foi quando aconteceu o crash, nos anos 2000 até o ano de 2002. Foram 2 anos acontecendo isso. Demorou até 2007 para chegar no mesmo topo de antes, que caiu até, em média, 16% do fundo anterior, que estava em 750 e veio para 670. Agora, quando a gente vem para essa última linha aqui, digamos, o que eu estou querendo mostrar? Que a gente vinha numa tendência, teoricamente, mais linear, e depois teve essa última pernada aqui de novo. E agora, o que está acontecendo? A gente, na minha opinião, a gente está em um mercado de baixa, que é como se fosse esse daqui, olha. Imagina que aqui atrás, vocês acreditam que... Olha só, a bolsa ela deu o topo aqui em 2000 e ela foi caindo. Caindo, ela caía, todo mundo achava, antes quem comprava, caiu um pouquinho, comprou. Subiu, caiu um pouquinho, comprou. E aí agora é a mesma coisa, mas na baixa. Cai um pouquinho, o pessoal compra. Aí ela não sobe o que esperava, cai de novo, sobe, não cai. E esse ciclo ele vai se repetindo. Só que qual que é a diferença da bolsa sempre nas próximas crises? Como você já vivenciou o passado, você tenta achar que o passado ele vai acontecer. E aí, por isso que as crises elas sempre vão sendo diferentes umas das outras, apesar de terem o mesmo fator, que é o fator humano. Então, dessa vez, ela começou caindo, ela subiu aqui de novo, só que a gente não fez um topo maior do que o topo anterior, então a tendência é que a gente continue caindo. E qual que é o nosso alvo aqui, dessa vez? Vai ser um alvo como se fosse, mais ou menos, os 2.000 pontos, que é menor do que o ano passado. Então, a gente tem uma possibilidade de queda aí de mais de 50% na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, o que pode levar a coisas catastróficas aí. E aí, assim, hoje, muitas vezes, as pessoas elas vão falar assim, Pedro, mas isso daí não, né? Não sei se... Onde é que você está vendo esse desastre todo que vai acontecer e tudo mais? Basicamente, nos últimos anos, tem acontecido isso daqui. Ó. Se vocês forem tendo dúvida, pode falar, viu, gente? Assim, se eu não estiver sendo claro nisso, que isso aqui é a primeira vez que eu tento explicar. Obra eu já consigo explicar mais fácil. Então, Eu vamos, estou entendendo bem, está muito. E está bem legível, tá, Pedro? tá dando para... Olha só. Isso daqui ó, que eu estou mostrando agora, é a taxa de juros dos Estados Unidos. Vocês vão ver que eu vou falar muito pouco de Brasil aqui e vou chegar nesse ponto mais para frente. Mas o Brasil realmente não interessa muito, não manda nada, não. Quando teve a última crise de inflação lá nos Estados Unidos, para eles acabarem com a inflação lá, eles tiveram que chegar em 15% com o Paul Volcker. Só que aquela crise, ela era uma crise principalmente por conta dos bancos. Eram os bancos que estavam gerando muita liquidez. Então, assim, num conceito de gestão nosso aqui, se você tem uma taxa de juros muito alta, você vai pegar dinheiro emprestado no banco para fazer um investimento? Não. Às vezes, vamos supor, você tem lá 10 mil reais guardados. Eu posso deixar no banco e ganhar 20% ao ano. Então eu vou ganhar 2.000 reais por ano sem fazer nada. Não, mas se o banco estiver me pagando 2%, se você for ganhar 200 reais no ano, você vai falar, tem que trabalhar esse dinheiro. Então, foi isso que aconteceu lá, e é isso que é a realidade maior do Brasil hoje, em termos de inflação. E o único jeito de acabar com a inflação na época, que estava em torno de 8%, 9% lá, era subindo o nível de juros a um patamar bem acima. E aí vocês vão ver aqui o seguinte, ó, deixa eu adicionar um... Eu vou adicionar aqui
Então, olha só, esse gráfico laranja aqui é a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, tá? Então, você vê que quando os juros está mais alto, a Bolsa está mais baixa. Quando ele sobe aqui, você ainda não tem uma percepção, porque ainda estava na época da inflação, ele caiu, a Bolsa aqui ela subiu um pouco, ele subiu de novo, teve um repique, e aí depois, quando ele caiu pela segunda vez, que eles viram que era tendência uma queda, esses juros, a Bolsa já estava em um patamar menor. Aqui na escala, você não vai ter uma noção muito grande, porque os números de lá antes eram pequenos, em termos nominais. Mas aqui, ó, quer ver? Tá vendo agora a comparação? Só dos juros cair, ela cai. Quando os juros ele sobe, ela volta. Mas o ponto é, toda vez que nesses últimos 40 anos existia uma crise financeira que foi acontecendo final de 1980, final de 90, 2007, os bancos, eles simplesmente imprimiam mais dinheiro, que eles podiam fazer isso, os bancos centrais, e abaixavam a taxa de juros, que foi o que aconteceu. Vamos lá, quer ver? Aqui, ó. Em dezembro de 98, a taxa de juros aqui, ó, em 98, ela estava em 4%. Nos anos 2000, que foi na época da crise, da bolha, né, do .com, ela já estava em 6,7%. Quando teve a crise, que eles viram, opa, deu merda, eles podiam chegar e abaixar os juros de novo para 3%. Resolveu em 2003. Ó. Lembra que o fundo foi em 2002? Aí continuou. Em 2007, o juro subiu de novo para 5%. E aí, o que aconteceu em 2008? Crise. O que eles fizeram? Baixou a taxa de juros de novo para 2%. Só que a economia, desde 2008, ela não se recuperou ainda nesse ponto. Ela está sendo só estimulada através de dívida americana. A dívida deles saiu de 3 trilhões já para 30. Então, assim, não está tendo um crescimento da economia em si. Mas você vê que os juros, ele nunca mais conseguiu subir disso daqui. Até que, em 2018, era para ter tido uma crise, e, para não ter, o que eles fizeram? Colocaram um juro em 0,25. Se você sai de 15 e toda vez que tem uma crise, você abaixa a curva de juros e não consegue retomar o ponto anterior da curva, isso vai fazendo que uma hora você chegue em 0. E essa hora chegou. Então, você não tem como baixar de 0, a não ser que você trate com juros negativos, que era o que tinha na Europa, e, se não me engano, lá no Japão também. Se você deixa lá R$100, né, lá na Europa, e vai tirar o dinheiro no final do ano, você vai tirar 99. Você não tira os mesmos 100 que você colocou, porque aí você já começa a ter juros negativos, e aí a economia ela fica meio doida nisso daí. Mas então o que acontece? O ponto é que a tendência que era de queda, ela já não está existindo mais, já que a gente já superou um pico novo da taxa de juros, já quebrou essa tendência, né? Porque você vem sempre com, oh meu Deus, com menores topos descendentes, e aí agora você está vindo com um topo ascendente em relação ao último, ou seja, inverteu a tendência. E no início as pessoas estavam pensando que essa taxa de juros que o Fed, ele ia fazer o que ele vinha fazendo nos últimos 40 anos, que é baixar rapidamente a taxa de juros, e isso não está acontecendo. E é por isso que, né, até porque não tem como a inflação lá nos Estados Unidos não acabou. Por exemplo, aqui em relação à inflação, aqui hoje está falando que no Brasil a inflação é de 3% no último ano. No dia a dia, vocês veem como 3%? Hoje, se você pegar, por exemplo, toda a tecnologia que existe, o governo ele consegue ter automaticamente a inflação dele ali na palma da mão, porque você entra no Waze e você sabe o preço da gasolina nos postos. Você entra na Amazon, você sabe o preço das mercadorias.
Tudo hoje é online. Se você chegar lá e simplesmente fizer uma pesquisa online num supermercado que venda online e pegar os preços desses, você já vai conseguir ver isso. Então, acaba que, pelo menos na minha opinião, esses números hoje, eles são bem maquiados, sabe? Principalmente para governo e tudo mais, falar que está tudo bem. E quem tem menos renda é quem mais se lasca, porque as coisas, né, assim, as necessidades básicas vão ficando mais caras, você não tem nem como ir para chegar no supérfluo. E por que eu estou, né, falando isso daqui? A inflação nos Estados Unidos, deixa eu ver. A inflação lá nos Estados Unidos também está sendo a mesma coisa. Lá hoje se fala de uma inflação ali perto de 3%, tanto que a taxa de juros está em 5%. Mas lá também o sentimento é o mesmo. Então, assim, os governos, basicamente, eles vão escondendo a coisa ali, assim, né? Não chega a ser teoria da conspiração, mas é o que a gente sente em relação àquilo que é passado, tá, gente? Não leva para esse lado, não. Então, nesse sentido, o negócio não está tão bom assim para poder baixar essa taxa de juros e o mercado subir de volta. Aí, o que mais que acontece? Você vai ter a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente está acostumado, por exemplo, não sei se algum de vocês já financiou casa, mas aqui nesses anos todos que eu estou, se você vai comprar uma casa, a taxa vai variar entre 8% e 10%. Aqui você compra uma casa normalmente com juros pré-fixado, fixado hoje, e deixa, né, e ele se mantém aí durante o parcelamento do imóvel. Lá nos Estados Unidos, como a tendência dos últimos 40 anos, igual eu mostrei, ela era decrescente, então as pessoas elas já sabiam, opa, para que eu vou comprar com juros pré-fixados? Se eu posso comprar com juros pós-fixado minha casa e a minha parcela aí sempre decrescendo à medida que o juros ele vai diminuindo. E aí, se eu compro uma casa, lá nos Estados Unidos eles têm muita cultura disso, comprar a primeira casa, e lá eles compram com 5% do valor do imóvel. Você quer comprar um imóvel de $1 milhão, você precisa de $50 mil só. Não é igual aqui, que a gente precisa de 20%. Só que agora, igual eu estou te mostrando, o jogo virou. E o americano, às vezes, da mesma forma que o brasileiro, o americano leigo, o brasileiro leigo, em relação a esses termos aqui, ele simplesmente foi enfiando o pé na jaca e comprando imóvel para locação, que isso, que aquilo, que foi o que gerou a crise do subprime. E quando agora a taxa de juros do Banco Central subiu e já está em 4,2%, o banco ele não pode ter uma taxa do seu imóvel em 4,2%, porque senão ele está perdendo dinheiro, porque ele está pegando dinheiro emprestado a 4,2% e está vendendo, né, isso daí a 6%, 7%. E os americanos estão tudo loucos, eles já estão entrando em default, né, assim, não estão conseguindo mais pagar suas hipotecas, e isso daí vai tendo consequências muito graves, porque a construção é cerca de 30% da economia. Então, assim, à medida que não vai sendo pago as coisas, os outros setores da economia eles vão sentindo juntos, e aí vai tendo as quebradeiras dos bancos, entendeu? Além disso, hoje o que está acontecendo lá? Tem a questão da... Vixe Maria, eu achei que eu não ia ter coisa para falar desse trem. Está acontecendo lá também é a parte de veículos. Vocês vão lembrar que veículo aqui no Brasil, ele valorizou demais, da mesma forma que foi lá. Então, as pessoas estavam comprando carros a qualquer preço. E hoje, lá, eles já têm mais de 1 trilhão, né, em novos contratos de veículos que foram feitos pelos poucos, porque estava tudo subindo. Então, os bancos eles não estavam preocupando com o rating, né, se você vai dar conta de pagar ou não, eles só queriam te vender. E agora também está começando a ter devolução de carro. E quem que estava sustentando tudo isso, basicamente, hoje o mundo, né, ele tem crescido muito, e principalmente por causa da China. Por exemplo, você pega preço de minério de ferro, você pega cobre e tudo mais, o maior consumidor é a China. Não sei se vocês vão se lembrar que teve uma crise lá na China, lá, há 2 anos atrás quase, com a Evergrande.
A Evergrande era uma empresa pequena, né? Assim, perto da Country Garden. E na época falaram, não, Country Garden é sossegada. Só que agora é a Country Garden que já está em risco de não pagar nada. Então, assim, ela é a maior incorporadora da China. Não sei se vocês sabem também como é que aconteceu essa questão toda lá na China, né, para dar esse problema todo. As firmas, como é que elas faziam? Elas compravam um lote do próprio governo, das províncias, né, na China, que é a maior fonte de renda das prefeituras. Na verdade, compra não, eles faziam um lease de 50 ou 100 anos e iniciavam um empreendimento. Chegava lá, fazia uma maquete, vendia para os chineses, pegava lá 20, 30% de entrada. Com esse dinheiro, eles iam lá e pegavam mais 2 terrenos da prefeitura, faziam outros 20% de entrada e iam repetindo isso. Virou um Ponzi, literalmente. E quando o governo ele mandou diminuir alguns níveis de alavancagem, aumentou um pouquinho a taxa de juros para os apartamentos e tudo mais, começou a sumir cliente. E aí, qual que é o problema disso? Como a maior fonte de receita na China, para as províncias, né, estados e tudo mais, era justamente a locação desses terrenos, esses leases, eles também pararam um pouco com a infraestrutura. Então, a prefeitura não tinha dinheiro para investir, as construtoras pararam de vender, o Ponzi ele começou a acabar, então elas começaram a entrar em concordata, e isso tudo ainda não chegou ainda a emergir aqui para a gente, principalmente para o governo chinês, por ser, né, uma ditadura, eles conseguem ir encobrindo um pouco as coisas. Mas a expectativa que tinha agora da reabertura da economia chinesa, né, do Covid, que ficou lá fechada por mais de 2 anos, não consolidou. Então, por exemplo, nesse mês aqui, ó, né, de julho, os bancos lá tiveram um decréscimo de 89% nos empréstimos. Ou seja, ninguém está tomando dinheiro emprestado, a economia está fraca. Se ninguém toma dinheiro emprestado, por exemplo, Iraci quer começar um negócio novo. Aí ela chega lá, dependendo do banco, me empresta aqui um dinheiro. Se você não está confiante que você vai receber esse dinheiro de volta, você fala assim, não quero pegar. Então, é isso que está acontecendo lá na China. Então, assim, o que era a expectativa de né, a China salvar o mundo, não está acontecendo. Lá na China, mesmo com a parte de... ao invés de eles estarem subindo as taxas de juros, né, igual é aqui no Brasil, que está em 13%, nos Estados Unidos, que saiu de 0% para 5%, lá eles estão só diminuindo, sem se preocupar tanto com inflação, e nada está acontecendo mesmo assim. Não sei se vocês chegaram a ver, deixa eu ver aqui, como é que chama? A Grande Aposta. A Grande Aposta. Vocês já chegaram a ver esse filme aqui? Eu imagino que o André talvez já tenha visto. Não sei por quê. Alguém já viu? Sim? Não? Mas já fiquei tentado aqui. Vou, com certeza, já procurar para ver. O Tá. mercado financeiro é muito importante para todo mundo, principalmente para a gente que é empresário, né? Aham. Então, já está printado a tela aqui, ó. Assiste ele, assim, dependendo... Eles tentam traduzir bem, né, no filme, para poder, né, todo mundo conseguir compreender. E é um negócio, quando você vê e entende ali, eu já vi ele umas 3 vezes. Toda vez que você vê, você aprende um negocinho novo. Mas o que acontece? Esse rapaz aqui, ó, o Michael Burry, ele fez uma aposta em 2006 que o mercado de imóveis americano, que é um AAA, né, assim, que é o tipo assim, ninguém fala, é aquele negócio que você fala assim, ninguém, esse aqui nunca vai dar errado. Ele apostou contra. E aí, quando ele apostou contra, tanto que nem existia esse tipo de aposta, porque assim, ninguém pensava que isso podia acontecer, e ele ficou 2 anos bancando a aposta com dinheiro próprio, sendo chamado de margem,
até que em 2008 veio a grande crise financeira, e foi uma coisa, ele ganhou tanto dinheiro que isso virou um livro e depois virou um filme. Por que eu estou te falando dele? Por causa disso aqui, ó. Porque agora ele também está fazendo como se fosse a mesma coisa de novo, entendeu? Então, assim, eu trato isso daqui um pouco mais como hobby, eu pesquiso, gosto de saber e tal, mas, se, né, eu, no caso, eu estou pegando a pessoa que ela é tão boa que virou filme. Então, ele também está apostando nisso. E eu não estou falando para ninguém aqui apostar em queda, tá, gente? Isso aqui não, que aí você já vai, a gente já entra em outro negócio. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se isso daqui acontecer, deixa eu pegar uma ação aqui, ó, você vê. A Amazon todo mundo conhece hoje? Hoje todo mundo deve conhecer a Amazon. Eu conheço a Amazon, e isso aí é o que me deixa. Eu fico com raiva desse trem. Cadê? Volta o logaritmo. Aqui. Nos preços de hoje, né, assim, por causa dos splits, a Amazon, na época, nos anos 2000, em 20 de dezembro, estava custando $5,60 uma ação. Até chegar em 2002, ela caiu para 29 centavos de dólar. E isso, nessa época, eu já comprava do eBay para vender coisa aqui no Brasil. Eu já conhecia a Amazon, mas aqui no Brasil não tinha, né? Então teria que ser só em idas aos Estados Unidos. Aí agora você imagina que você, por um acaso, aproveitasse. Não vou nem falar aqui embaixo, não. Ó, você aproveitou aqui, ó, 40 centavos. Aí você pegou lá. Deixa eu fazer uma continha aqui. Peraí. Aí você foi lá e pegou mil dólares da época, né? Que vai dar ali uns R$ 2.000. Igual a $1.000. E com $1.000 aqui nessa época, em 40 centavos, você teria comprado 2.500 ações da Amazon. E aí, só de esperar um pouquinho, hoje você estaria com $133 cada uma. Hoje você teria $330 mil. Então, o que eu estou falando aqui, na verdade... Ai, gente, esse gráfico está muito doido. Por isso. Deixa eu voltar, agora vai ficar bonito. Aí, pronto. Agora você viu a dimensão do que caiu. Então, isso aqui foi tudo que ela caiu. E agora, a gente deve estar passando pela mesma coisa. Só que, obviamente, a gente está falando da Amazon que ninguém conhecia antes, que ninguém usava. Por exemplo, meu pai, quando eu comprava 2005, os trem e tal, você é doido mexer com esses trem. Mercado Livre, que a gente comprava muito tempo atrás, você é doido. Hoje todo mundo já compra Mercado Livre, hoje o negócio já ficou normal. E onde é que entra, né, essa conversa toda? Não deu nem para falar do dólar. Eu tenho que já falar do Bitcoin. Essa conversa toda, ela vai entrar nisso daqui, ó. Esse daqui, ó, é o gráfico... Ih, tem mais ali. Esse daqui é o gráfico do Bitcoin. Bitcoin antes, né, André? Quase ninguém conhecia. E olha só, $2 que estava custando. Aí foi para 230, depois foi para 900. Só que dependendo, né? Aí é a minha teoria do que eu acho que vai acontecer. É essa última linha aqui embaixo, ó, que vocês estão vendo. Eu imagino dependendo dele chegar a $6.000 de novo. Ele está em 26. Se o mercado lá fora tiver uma queda de 50%,
A chance dele chegar ali é muito grande. E o que que eu acho que isso vai ser? Basicamente, a última oportunidade da nossa vida de comprar Bitcoin nesse preço. Entendeu? E aí você vai falar assim, Pedro, mas Bitcoin eu não acredito e tal. Aí eu vou te perguntar, em 1995 você comprava na internet? Em 1970, quando saiu, 1960 e pouco, cartão de crédito, o pessoal acreditava em cartão de crédito? Você já teve preconceito com cartão de crédito porque você ia ser roubado? Quais são os preconceitos que você tem de tecnologia que você demora para entender? Ah, e comprar na internet é perigoso, fazer tal coisa é perigoso, e aí depois você vê que não é, porque você começa a compreender. Por exemplo, né, até o próprio Darlan, ele chegou lá e falou que ele tem trauma de criptomoeda porque ele comprou. Qual foi a moedinha? Foi dessas moedinhas furadas da época lá. Mas porque ele tinha expectativa de ganhar 5.000%, 50.000% em um mês, 2 meses. É a mesma coisa de eu chegar para uma pessoa como ele, que entende de mercado de aluguel, de venda de imóveis, e falar assim, Darlan, compra esse apartamento aqui na minha mão, que você vai tirar 60% ao mês de aluguel. Ele vai falar assim, Pedro, isso não existe. Entendeu? Então, assim, às vezes o fato de a gente ter uma certa ignorância sobre o assunto faz com que a gente escute o que as outras pessoas estão dizendo. Então, assim, faça sua pesquisa, entenda. A maior parte do mundo não tem o que a gente tem hoje, que é esse acesso a banco, que é tudo mais. A África não tem. Lá não tem conta. Lá todo mundo faz transferência pelo celular. Quem sai da África, por exemplo, e vai para os Estados Unidos e quer transferir dinheiro, a pessoa vai e usa o Western Union, que come 10% do valor. Com Bitcoin, você faz a compra. Bitcoin é criptomoeda em geral, tá, gente? Você faz a compra da sua criptomoeda, transfere para outra carteira, você não vai pagar nenhuma taxa praticamente para isso. Ninguém pode tomar esse dinheiro de você, porque você consegue guardar ele com você dentro da sua casa, onde você se sentir mais seguro. Então, assim, e outra, não existe inflação do Bitcoin. Na verdade, assim, você vai produzindo as moedas, né, a partir do halving e da mineração, mas o supply dele é limitado, então não tem condição de os governos, por exemplo, saírem imprimindo dinheiro, fazendo o que eles fazem e gerando todas as crises, porque, na verdade, são os governos que geram as crises para a gente, porque eles não têm o mesmo sentimento que a gente tem aqui embaixo e tudo, então eles só vão fazendo e acontece isso com a gente. Então, você nunca vai ter confisco de propriedade, é diferente o negócio. E se você imaginar que tudo no mundo hoje é digital, por que o dinheiro não é digital? Por que o dinheiro tem que ficar sendo controlado pelos países? Entendeu? Então, a partir do momento que você começa a ver o mundo, na verdade, ao invés de ser um monte de países, e começa a ver ele como uma coisa só, que é o que está acontecendo, as barreiras, elas não existem mais. Hoje, imagina, a gente tem uma call dessa 30 anos atrás, entendeu? Não, era só para os milionários, multimilionários que fariam isso. E isso vai chegando, mas vai descendo devagarinho, devagarinho, devagarinho. Então, para mim, a maior oportunidade que vai existir vai estar nisso daqui. É lógico que na Bolsa Americana também vão ter oportunidades. Por exemplo, você tem aqui a Teradyne, que trabalha com robótica. Então, hoje você vai ter que olhar empresas lá de biotech, de genética, que é o futuro, entendeu? Do mesmo jeito que a Amazon era o futuro 20 anos atrás, hoje, se você comprar ela numa crise, ela provavelmente já vai te fazer bem. Mas tem os lugares que vão sofrer muito mais agora, mas que vão ser mais disruptivos lá na frente, entenderam? Então, assim, tomem cuidado com investimentos por agora, façam suas pesquisas e fiquem de olho nas oportunidades. Se isso daqui acontecer, vai ser a hora que você tiver com mais medo, vai ser a melhor hora de você entrar. Tá bem? Tem mais coisa para falar, daria para falar mais,
Mas né, o tempo aqui, eu já dei uma estourada aqui de 10 minutos. Vou agradecer a todo mundo e lembrem-se que isso não é um conselho financeiro. Eu só estou explicando para vocês a minha visão do que pode acontecer aqui. Tá bem? Perguntas, gente? Como é que tá aí? Na paz, que aula. Pedro, esse tema, cara, que você trouxe hoje, ele é importante demais, até para a gente que não vivencia isso, né? Eu sou empresário ali há mais de 25 anos e nunca me atentei com essa questão do mercado financeiro e tudo mais. A gente vivencia aí os negócios, né? Às vezes pega dinheiro emprestado e dá uma alavancada na empresa, paga juro e acaba você não vendo que o tanto que é importante você estar atento ao mercado financeiro e também você fazer alguns investimentos, né? E ter aquela sustentabilidade ali, aquela garantia, né? De você suportar as crises, né? Esse tema seu aí, cara, isso dá um treinamento, meu amigo, grande. E eu vi que você passou rápido aí sobre tudo, mas deu para entender bem bastante coisa aí. Parabéns, obrigado aí por trazer esse tema para a gente, porque isso aí, mesmo que tenha gente aqui que não vai entender esse ecossistema, mas vai alertar para a pessoa até, peraí, eu preciso economizar, né? Eu preciso pensar em ter uma condição de passar por crise, né? Uhum, Oh, válido demais. Parabéns, hein? Show de bola. valeu. Ah, você sabe que a moeda digital brasileira já está saindo do forno, né? Mas os bancos, né, eles querem fazer a moeda digital, mas é para saber exatamente para onde vai, né? Assim, o Banco O Central. governo. É o Isso quer dizer, governo, né? governo. Então, os governos, eles vão começar a implementar as moedas deles, mas, por exemplo, quando ele começar a rastrear a moeda, ele vai chegar lá, dei 50 milhões aqui no Bolsa Família, que seja. Ele vai saber exatamente para qual CPF que aquela moeda foi, para onde que ela foi comercializada e o que que ela virou. Eles vão ter o É, rastreamento inteiro da cadeia. Aí sim o povo vai estar fudido é. de imposto de renda e tudo mais. Olha o Pix, todo mundo já fica usando aí, achando que está abafando aí, mas na hora que der 5 anos de Pix, vai vir a Receita Federal atrás de todo mundo. Ó, gente, vocês receberam bastante Pix, né? Nessas coisas aí, agora vamos. Cadê a origem? Cadê as notas fiscais? Eles vão vir arregaçando esse negócio aí. Então, assim, o povo vai indo, não analisa o que é que está fazendo e depois toma na cabeça. Mas tem, e o medo dos bancos é esse, né? Assim, é usar tanto os Estados Unidos, Europa, eles já estão criando as moedas próprias digitais, já estão pensando nisso, justamente para tentar frear isso. Só que como eles não estão na vanguarda, né? Então, e o Bitcoin teve uma adoção muito grande, aí eles ficam, o FMI mesmo, por exemplo, na Argentina, que a Argentina, os países que têm inflação demais, eles adotam o Bitcoin para poder segurar, travar as coisas. E o FMI, para poder ajudar a Argentina lá no caso, ó, uma das regras aqui é se suspenderem o uso de Bitcoin. Então, assim, é briga de cachorro grande aí que está acontecendo. Hum. E aí, Não. Iraci? Quanto Ah, eu tô ainda nos aqui. pensando aí, olhando o que vai Eu tô acontecer pensando. agora? Olha, rapaz, o Pedro, o Alessandro meteu as caras. Chegou de viagem? Como é Cheguei que ontem de tá a viagem. viagem? Estou aqui preparando para pedalar com a minha filha. E... Mas É acompanhei aqui, Pedro. tudo. Cara, Curtir a família. que leitura bacana, né, cara? Realmente, esse mercado, entre uma crise e outra, sempre tem uma história e um aprendizado, né? Aí um deles é o que você citou aí, cara. Não, nunca o que me trouxe até aqui não vai ser o que vai me levar até lá, né? Mas Uhum. mas mais o que me trouxe até aqui vai me ajudar a me preparar para tomar decisões
mais maduras, mais assertivas, minimizar risco. Isso aqui sempre é um jogo de risco, né? E o conhecimento, o preparo, a experiência, o que ele faz é te ajudar a minimizar, né? E gerar mais possibilidades. Então, hoje, você citou bem, né? Hoje a gente convive em situações que há pouco tempo atrás estava no descrédito. E da mesma forma estão surgindo novidades no mercado, na economia, que hoje vem com seus paradigmas, né? Já questiona, né, a credibilidade, e daqui uns anos, de novo, vai estar dentro do dia a dia e todo mundo vai acreditar. Quem tem esse olhar, né, de perceber que determinadas novidades que surgem na economia hoje, em breve vão estar despontando aí no mercado e vai entrar dentro da rotina do usuário, né? Sai na frente. Agora, a questão é essa, né? A gente... qual o caminho que a gente segue para poder amadurecer nisso e começar a tomar decisões mais assertivas. Criptomoeda, por exemplo, é um cenário bacana de explorar para poder quebrar, porque vem, né? Por exemplo, eu estou com empresas aí na justiça porque acreditaram na criptomoeda, e de repente deu problema e depositaram mais confiança do que devia. Aí todo o negócio dela foi por água abaixo e deu problema com os clientes. E isso aí acaba propagando na gente, né? Talvez uma impressão errada, um preconceito errado. E esse tema seu, ele dá para desdobrar em vários outros, inclusive para preparar bem o cara mais iniciante para poder tá separando o joio do trigo, né? Porque qual que é o problema que teve na criptomoeda, onde é que errou e onde que é que eu tenho que por onde começar para poder entrar dentro desse nível de investimento, desse tipo de investimento, de uma forma mais consciente, assim como essas outras empresas, né? Hoje, nesse ambiente de inteligência artificial, imagino tanto de empresas novas que vão surgir também, né? E outras que vão deixar de existir por conta disso. E dentro desse cenário, o que a gente faz? Qual que é a melhor maneira de se portar? Então, cara, parabéns aí. Você tem um oceano aí para navegar de assuntos para poder estar compartilhando aí com a gente. Bacana. Obrigado aí por compartilhar. Valeu. Eu achei que eu ia ter que fazer 2 metros de IP, não vou mais, vou precisar só de 1. Pagou, não é? Peraí que oh, meu Deus do céu. Mas é isso mesmo. É separar. E assim, quando você quer ganhar demais, você tem que saber que você vai correr muito risco. Então, né, assim, é separar justamente isso. Aí você pode ter, né, assim, não precisa entrar em criptomoeda, nada disso, né? A fala não é essa, o objetivo não é esse aqui. Seja na Bolsa Americana, seja na Bolsa Brasileira. Hoje, todo banco, ele opera lá fora, então é mais fácil. Provavelmente, agora, nessa década, a gente vai ter uma década de commodity de novo, então, talvez a gente tenha um dólar um real bem forte, na verdade, sabe? E se isso daí acontecer, é uma ótima hora de ir dolarizando patrimônio, assim. E aí, aos pouquinhos, que seja 100, 500, não precisa de ser muito, mas você vai construindo isso para quando for lá na frente, realmente você já está mais estruturado. Você vê, por exemplo, os R$2.000 ali que eu falei lá da Amazon, você pega lá, na verdade, nos 2000, estava 1,8 o dólar. Você teria lá com R$1.800, ter tido feito $330 mil vezes 5, que teria dado 1.500.000. Entendeu do que eu estou falando? Não é... E é lógico assim, né? Você está pegando a Amazon, que deu certo. Você pode pegar um monte de outras empresas que quebraram, tá, gente? Mas o ponto é esse. E aí também tem a questão, depois que a gente pode falar, a questão da exportação de inflação e tudo mais, que é o que está acontecendo aí no mundo.
que é a briga, né, que vai tendo entre os bancos.